Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, às vezes passa batida, mas é fundamental para o sucesso e para o nosso bem-estar: a inteligência emocional. Pensa nela como uma chave, sabe? Uma chave que abre a porta não só para o mundo lá fora, mas o que é mais importante, para o nosso próprio universo aqui dentro. E aí, quem nunca, né? Quem nunca se sentiu completamente dominado pelas próprias emoções? Sabe aquele momento em que a gente reage e só depois pensa? Pois é uma coisa que todo mundo já passou. E é exatamente aí que a inteligência emocional entra para mudar o jogo. Imagina a cena, tá andando na rua, tranquilo, e, de repente, dá de cara com alguém que não vê há anos. E aí, em vez daquele "Oi, tudo bem?" super natural, o corpo simplesmente trava. As palavras não vêm, a tensão sobe, é um branco total. Isso, gente, é um sinal clássico de uma inteligência emocional que talvez não esteja tão afiada. É uma reação que deixa a gente se sentindo meio impotente, né? Mas a boa notícia é que isso tem como mudar, e deve mudar. Ok, para a gente entender o que está por trás dessas reações, a gente precisa olhar para duas faces da mesma moeda: a inteligência. Por muito tempo, a gente só deu valor para uma delas. Mas hoje, está mais do que claro que o equilíbrio entre o famoso QI e o QE é que faz a gente, navegar pela vida de um jeito melhor. Vamos começar pelo mais famoso, o QI, o quociente intelectual. Esse todo mundo já ouviu falar, né? É aquela inteligência das provas, da escola, mede nossa capacidade de raciocínio lógico, nossa habilidade com números, com palavras. Basicamente, é o que ajuda a gente a resolver um problema de matemática ou a aprender uma coisa nova. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o QE, o quociente emocional. E aqui a história é bem diferente. Não é sobre ser bom em contas, é sobre ser bom com gente. Começando pela gente mesmo. É a nossa capacidade de olhar para dentro, reconhecer o que estamos sentindo, entender as emoções dos outros e, o mais importante, saber usar tudo isso para guiar o que a gente faz. A grande sacada não é ignorar as emoções, mas saber o que fazer com ela. E aqui fica super claro, lado a lado. De um lado, o QI, que é o nosso lado mais cabeça, né? Raciocínio, memória, resolver problemas. Do outro, o QE, que é o nosso lado coração, mas um coração inteligente. É sobre se conhecer, ter empatia, saber se relacionar. Os dois são importantes? Com certeza, mas eles jogam em campos totalmente diferentes da nossa vida. E agora se liga nesse dado porque ele é uau! Se ainda tinha alguma dúvida sobre qual dos dois pesa mais na balança do sucesso, estudos mostram que 80% do nosso sucesso na vida, seja pessoal ou profissional, está ligado ao nosso QE. Só 20% vem do QI. Isso muda tudo, não muda? Muda completamente a nossa ideia do que é ser inteligente de verdade. Tá, mas então como é que a gente constrói essa tal de inteligência emocional? Ela não é uma coisa só. Na verdade, ela se apoia em 5 pilares. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Pensa nisso como se fosse uma escada. O primeiro degrau, a base de tudo, é a autoconsciência. É simplesmente saber o que você está sentindo. Tô com raiva, tô ansioso. Depois vem a autorregulação. Ok, já sei o que estou sentindo, agora o que eu faço com isso para não explodir? O próximo passo é a motivação, usar essa emoção como combustível para alcançar alguma coisa. Aí vem a empatia, que é olhar para o outro e tentar entender o que ele está sentindo. E lá no topo, as habilidades sociais, que é juntar tudo isso para criar conexões bacanas e saudáveis com as pessoas. E aqui vem a melhor parte de todas. Diferente do QI, que não muda muito ao longo da vida, o QE é uma habilidade. E como toda habilidade, dá para aprender, dá para treinar e dá para ficar muito bom nisso. Então, bora ver qual é o caminho das pedras para começar essa jornada. O primeiro passo é simples, mas poderoso: praticar a autorreflexão. É parar um minutinho no dia e se perguntar: ei, o que eu estou sentindo agora? E por quê? O segundo é desenvolver a empatia. Sabe, ouvir de verdade, não só esperar a sua vez de falar. Tentar enxergar o mundo pelo ponto de vista da outra pessoa. O terceiro é dar um up nas habilidades sociais. Aprender a se comunicar melhor, a resolver um conflito sem briga. E claro, um que é fundamental: aprender a gerenciar o estresse. Encontrar formas de manter a calma para não sair por aí agindo por impulso. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Não é como se um dia a gente fosse acordar e pronto, agora tenho 100% de inteligência emocional. Não é uma linha de chegada. É um caminho, um processo que dura a vida toda, de aprender e evoluir na forma como a gente lida com a gente mesmo e com todo mundo. Agora, para a gente ir fechando, vamos fazer o caminho inverso. Às vezes, o melhor jeito de saber para onde ir é entender onde a gente não quer estar. Reconhecer os sinais de um QI baixo é o primeiro passo para começar a colher os benefícios de um QI mais forte. Vamos lá, alguns sinais de alerta para a gente ficar de olho. Aquela necessidade de estar sempre com a razão, sabe? Em qualquer briguinha boba.
A dificuldade de se colocar no lugar dos outros, aquela sensação constante de que o mundo é injusto e ninguém entende a gente. E como consequência de tudo isso, a dificuldade de manter amizades, relacionamentos, tanto em casa quanto no trabalho. Agora, olha o outro lado da moeda. Os benefícios de ter um QI alto são, sinceramente, transformadores. Pessoas assim lidam muito melhor com o estresse do dia a dia. Elas não quebram na primeira dificuldade, são mais resilientes. A saúde mental fica mais forte e o resultado disso, relacionamentos muito mais sólidos, mais positivos. Elas criam um ambiente de confiança e inspiração por onde passam. E a gente termina com essa reflexão. Desenvolver a inteligência emocional não vai fazer os problemas da vida desaparecerem. Não é mágica, mas muda, e muda radicalmente o jeito que a gente encara esses problemas. Em vez de sermos reféns do que sentimos, a gente passa a usar as emoções como aliadas. A pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: qual vai ser o primeiro passo nessa jornada?